pacífica do Luther King, tem até o filme Selma que fala sobre isso, mas no final das contas, só aprovar os direitos civis não adianta quando a polícia norte-americana, em pleno ano de 2020, segue se mostrando racista. Isso me remeteu ao vídeo de stand-up do Chris Rock, humorista, e que ele começa a discutir essa questão do racismo na polícia americana, e ele fala que o governo, a imprensa, sempre trata como mas são apenas maçãs podres, não é a organização como todo, nem todos os policiais são racistas. E ele soltou uma frase muito óbvia, que é: olha, desculpa, em certas profissões não pode ter maçãs podres. Você não pega um avião se a American Airways colocar lá que 97% dos pilotos são qualificados. Exatamente. Então, não dá pra ter um policial que seja como maçã podre. E aí, cara, isso abre caminho para uma discussão que a gente já falou mais cedo sobre isso, e é muito importante, que é: como essa organização erra tanto? E como é que ela erra tanto e tão parecido sempre? E assim, eu não vou falar só essa organização dentro dos Estados Unidos, mas eu acho que a instituição polícia é bem semelhante, né? Se você pega lá nos Estados Unidos, você também vai analisar talvez aqui no Brasil, né? A questão da violência, e mesmo partindo, né, de contextos históricos diferentes, formações diferentes, mas eu acho que tem aí algo em comum, que é a questão da escravidão, né? É a questão desse racismo que acaba surgindo. E só o Biro comentou aí sobre a questão do filme Selma, e a gente está falando dessa questão negra, essa questão da polícia. Esse filme desse ano, ou do ano passado, Infiltrados no Clã, do Spike Lee. Esqueci. Spike Lee, cara, sensacional, e é muito interessante a gente ver o policial negro precisando ir trabalhar numa instituição racista, onde existe todo, né, uma forma dele também precisar, né, desconstruir, né, essa questão da violência do policial perante os negros, né? Uma coisa muito louca aquele filme, cara, um tapa na cara. E tem uma questão boa desse filme, Marquinhos, que é a cena importante, que é no começo, o policial que ajuda ele, que representa ele, que é judeu, o cara não se identifica como alvo de uma exclusão, mas quando ele começa a lidar, ele tá presente na Ku Klux Klan, sim, ele acaba começando a se identificar. E aí me lembrou uma coisa super importante, verdade, que fica aquele papel nosso de dar dica cultural, como vocês já deram no filme Selma. Eu tava assistindo esses dias na quarentena, naquele canal Curtas, um documentário chamado Libertem Angela Davis. Eu nem sabia sequer que ela tinha sido presa nos anos 70. No contexto das lutas de direitos civis, pós-morte do Martin Luther King, ela tinha várias conexões com os Panteras Negras, e depois que rolou um atentado, criaram um fato para responsabilizar ela pela compra das armas. Ela foi pro corredor da morte. Foi uma luta nacional, assim, e o país aterrorizado, e pessoas achando que aquela professora da Universidade da Califórnia era uma grande ameaça. E aí, já que estamos fazendo dica cultural, fica a dica da fala dela, né, no Amarelo, documentário do Emicida, que ela faz uma referência à intelectual brasileira Lélia Gonzalez, tão pouco conhecida, mas que é referenciada pela Angela Davis, que é uma das grandes pensadoras contemporâneas, né? A gente tem também aquele filme The Hurricane, não sei se vocês já viram esse filme, do boxeador, que o cara, ele é preso injustamente, está no lugar errado, na hora errada, o maluco perde a oportunidade de ser o grande campeão mundial, e uma vida inteira preso para no final, enfim. Denzel Washington com a música do Bob Dylan, Hurricane. Sensacional. Isso aí. Mas eu tenho uma pergunta interessante: por que filme de boxe é bom e boxe é ruim? Inclusive, nesse ano nós tivemos, fazendo a retrospectiva aqui, a gente teve a luta de boxe. A gente pode até falar disso lá na frente quando chegarmos. Acho que foi no mês de dezembro já. Novembro ou dezembro? Acho que foi novembro. Né? Mike Tyson. Não, foi agora. Mike Tyson contra o Holyfield, bicho. Eu nunca imaginei um negócio desse na vida. E vocês sabem que eu tava Holyfield vendo? Não, foi outro cara. Foi outro cara, não foi Holyfield. É verdade. Mas estão pensando em marcar. Acho que vai rolar esse date. Aí você não sabe, falando agora de boxe,
O Whindersson Nunes, ele vai fazer também, ele quer fazer uma luta de boxe com um youtuber aí lá de fora e tal, e passar como se fosse um grande evento, cara. Esse maluco, o youtuber, ele desafiou o Conor McGregor esses dias. Eu tô ligado. Mas é isso, gente. Maio foi totalmente intenso, foi pandemia comendo solta no mundo inteiro, matando rindo no Brasil, os americanos espalhando pelo mundo essa luta antirracista. Mas, cara, falando da beleza das lutas do povo negro, cara, eu queria trazer simplesmente o neto do Gil e filho da Preta, né? Um dos grandes acontecimentos da música brasileira recente, o Fran, também participante da banda Os Gilsons. Então, Divino Amor do Fran pra vocês, sobe o som aí que isso aqui é coisa linda. Divino amor, andando de mãos dadas de Ondina até o Pelô. É da terra, ela tem um olhar de cigana, sabor da fruta, pimenta baiana, tempero da festa de Obá. É do mar, ele é filho de Iemanjá, olhar que reflete a luz do luar, pele queimada rodoiar. E foi assim que o santo bateu, e quando anoiteceu, ainda estavam lá. E foi assim que o santo bateu, e quando anoiteceu, ainda estavam lá. Aí, Marquinho, tu que é mais ousado? Essa música é de transar, não é? Essa música é de transar, não é? Hã? Eu não sei mais o que é isso, cara. Não sei, não posso mais transar. Moleque, que tristeza! Pô, vou botar uma música fúnebre aqui, um brega, alguma coisa. Último Desejo do Noel Rosa. Eu acho que o Biro tá certo, tem que botar Wagner, porque essa vida sem sexo é uma vida heróica. Bota o Wagner lá do discurso do Salles. Isso segundo os gregos elevava o espírito. Salles, não, mas olha só, melhor que ouvir uma musiquinha dessa e falar besteira com os amigos é ver o Weintraub demitido, né? É aquela coisa, né? A gente vê ele sendo demitido, a gente fica felizão, foi ótimo. Mas a gente vê onde que o cara foi parar e a carreira que ele construiu depois disso, a gente fica puto da vida. O cara virou diretor do Banco Mundial. Caiu pra cima, né, mano? Caiu pra cima literalmente o cara caiu pra cima. Eu tava vendo esses dias que o irmão dele agora foi pra OEA também, vai ganhar uma grana. É, cara, eu vi que quando ele foi, eu tava com esse pensamento, nossa, cara, que bom, esse maluco fora da educação e tal. E o cargo dele no Banco Mundial era papo de um salário de mais de $20 mil. É. O cara foi premiado por ser incompetente. Assim, é uma mutação de valores que me faz lembrar aquele período pré-revolução francesa, tá ligado? Em que tudo quem trabalhava pagava. Não, e uma outra coisa, tipo assim, é interessante falar da demissão dele, mas ele foi demitido por causa daquela declaração de mandar todo mundo no STF ser preso, né, cara? Chama tudo aquele cara de bandido, como é que é? Pilantra. Caramba, mano, olha só o que os caras falam. Cara, saiu uma matéria esses dias aí falando que depois da repercussão daquela reunião, parece que o Rodrigo Maia, o bloco dele, tava ali já com o pedido de impeachment dos 180 que existem, pronto para aceitar e pressionar o governo, porque ele tava conjurando as instituições e tal. E aí parece que a demissão do Weintraub foi um gesto do governo de cooperação com o STF. Depois disso, o Toffoli e o Bolsonaro foram ficando próximos novamente. Mas assim, não foi só isso também, né, cara? O Weintraub me lembra também uma coisa interessante aqui. Ele faz lembrar a Grécia Antiga, a lei do ostracismo. O cara foi expulso da polis. Mas passa muito bem, né? Tal como Clístenes. Exato. E depois dele, o nosso presidente fez um gesto aí, querendo mostrar que ele não era racista, e colocou um homem negro para ser o nosso ministro da educação, só que aparentemente ele não ligou para pedir as referências do currículo do rapaz, e o rapaz tinha um pós-doutorado que não existia, com outro doutorado que também não aconteceu. E depois ele decidiu sair desse senhor, o Decotelli, e chamar o nosso pastor, né, cara? O pastor vai
descarregar o Ministério da Educação de todos os encostos que tem ali. Encostos como Paulo Freire, Fernando Azevedo, Rubem Alves. Ele já havia falado que ele precisava de alguém terrivelmente evangélico. Mas eu acho que todo mundo que é evangélico próximo à linha de pensamento do governo é meio que terrível, então... Pô, eu tô ressaltando assim esse segmento só, muito respeito à religião alheia. Mas acho que podiam ter avisado o Dacotelli que ele não precisava falsificar o currículo dele, porque a galera não tá ligando pra currículo nesse governo, gente. Cara, eu acho que deve pesar até contra o cara, pô. Imagina só, o cara é doutor, ele é cientista, mané. A gente é inimigo. É preparado? É preparado, vai falar um negócio que a gente não vai entender. E o cara, e eu não sei se virou meme ou piada, mas ele colocou agora no currículo dele que é ex-ministro da Educação também. Se ele foi nomeado. Foi nomeado, ele já pode colocar. O Weintraub sumiu, mas quem apareceu foi o Queiroz, né? Que estava na casa do advogado da família Bolsonaro, mas aparentemente não tem qualquer ligação. É Zap Imóveis, moleque. Olhou ali aleatoriamente achou o imóvel que por acaso era do advogado do presidente, cara. E foi achado lá, está em prisão domiciliar agora. Mas olha só, vamos parar de falar de tristeza e vamos falar de um acontecimento que é especificamente da nossa área. No contexto das lutas antirracistas, espalhou-se pelo mundo uma série de ações de derrubada de estátuas. Começou na Inglaterra, quando derrubaram a estátua de um grande comerciante de escravos, e foi se espalhando pelo mundo com derrubada de estátuas do grande merdalhão Leopoldo I da Bélgica, e chegaram a cogitar a hipótese de destruir até a estátua do Churchill. E aí? Vocês acham que vale a pena derrubar a estátua ou tem outras formas de ressignificar esses símbolos do mal? Eu acho que é sempre uma questão muito polêmica dentro do patrimonialismo essa ideia de se remover a estátua, quando remover a estátua também pode ser remover uma memória. Então, a ideia de se apropriar daquilo, levantando como, por exemplo, é o caso, o Felipe estava até falando um pouco tempo atrás, da ponte lá em Portugal, a Ponte Salazar, que ela foi modificada o nome dela pela Ponte 25 de Abril, né? Tudo bem, é uma ponte, obviamente, que você não vai poder remover a ponte. Mas dentro do ponto de quando você pode ressignificar aquilo, você preserva uma memória para que aquilo não seja esquecido. Então, eu acho que a estátua do Leopoldo I, por exemplo, é uma estátua que ela diariamente amanhecia pintada de tinta vermelha, com mãos manchadas supostamente de sangue, como se fosse de sangue. Era um protesto quase que diário, né? Então, tirar ela de lá, eu acho que você também acaba, se não fizer isso com os cuidados de preservação da memória, também tirando as mãos manchadas de sangue de protesto na atualidade contra aquilo tudo. Então é polêmico. Assim, eu acho que, assim, pensando, refletindo sobre, é importante você, talvez, buscar para aquele espaço um debate, né? Ao mesmo tempo, talvez, colocar ali a figura, né? Você tem um monumento a Leopoldo I, talvez no mesmo espaço daquele ali, ou num espaço, né, que tenha a mesma relevância, você colocar um contraponto para buscar esse debate, para fazer uma oposição, para buscar uma reflexão. Eu acho que o mais interessante é ter um debate sobre o assunto. E para finalizar esse primeiro semestre que foi de dar lágrima, pô, eu queria trazer um cara especial pra mim, assim, que é um dos violonistas que mais me animam no Brasil, que é o Kiko Donucci. Toca muito no Metametá com a Jussara Marçal, fazendo um som bem diferente. Então aqui a gente tem A Febre do Rato, com Kiko Donucci. Tava com a febre do rato e pediu pra descer da Via Parque Dom Pedro, Vila Curuçá. Cambaleou sem saber onde queria chegar. Em plena Celso Garcia vomitou. Queima de estoque falante veio lhe dizer:
pandemônio na liquidação total.